Graças e paz a todos. Sexta-feira, normalmente, nós não temos culto. Esse foi um culto atípico, porque domingo nós não estaremos aqui, estaremos lá na confraternização. Então, mas eu fico feliz que vocês vieram, né? Fico feliz também do irmão estar nos visitando, que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua família. E as portas estão abertas para o Senhor voltar quando quiser. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis. Quantos acharam? Achou? Achou, Giovanni? Então empresta aí, que eu não achei aqui. Minha Bíblia ali não abriu. Vamos lá, acompanhe comigo. 1 Reis 1:1. Eu vou ler na NVT, tá? É a que está aqui no do Giovanni. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem. Olha o R do paranaense, né? A jovem virgem. Porta, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag, de Sunem, a sunamita, né? E a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Verso 5. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono, providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia... Esse aqui é fortinho. Essa semana eu e a pastora... Não é o assunto, mas só para a gente prestar atenção nisso aqui. Ó. Seu pai nunca o havia disciplinado. Tem uma outra versão que diz assim, seu pai nunca o havia falado não. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que estava fazendo isso. Olha como a ausência de correção, de educação numa criança pode resultar num fim drástico lá na frente. A Bíblia está deixando isso aqui, não é por acaso, amados. Ela está fazendo ligação com Adonias querendo assumir o trono do pai, exatamente pela forma como ele foi criado, amém? Senão o autor não colocaria aqui. Amém? Então vamos lá. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava, por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão, e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi a pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Adonias oferecendo sacrifício. E eu quero que você preste atenção nisso. Ele está fazendo a coisa errada, ele está assumindo, dando, de certa forma, um golpe de Estado, assumindo um trono que não era para ele, mas cumprindo os ritos. Sabe aquela pessoa que vem na igreja, mas continua fazendo coisa errada? É mais ou menos isso. Ele foi oferecer sacrifício a Deus.
Vamos lá. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifício de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei? E nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele, e Batseba foi até lá. E curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou o rei Davi. Ela respondeu: meu senhor, o Senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército do sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros. Quem será o próximo rei? Verso 28. O rei Davi respondeu: O rei Davi respondeu: chamem Betseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos. Seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Luana, acho que dá pra gente fazer camisa também, né? Então Betseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Obrigado. O rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Gião. Salomão deve ir montando em uma mula. Ai, meu Deus, deixa eu grifar essa parte aqui. Salomão deve ir... Saiu aqui.
Salomão deve ir montando em uma mula. Salomão está sendo consagrado rei. É o momento de cerimônia. E o rei Davi ordenou que ele fosse montado em uma mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono, será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém? Respondeu Benaia. É o texto. Vamos lá. Amém? Respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras. 37. E que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com seu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montando na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. E a celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Eu fico viajando nessa história. Eu não sei se vocês já estão entendendo. Eles estavam armando, arquitetando, celebrando o banquete e de repente, do outro lado, Deus estava honrando alguém. É lindo o nosso Deus, não é? Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? A cidade está nesse alvoroço. Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias, você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou a fonte de Giom, acompanhado dos sacerdotes Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montando na mula que pertence ao rei. E Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Eu declaro que vai ter alvoroço na sua vida. Amém? Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real. E todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração. E disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, 49, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e saíram correndo. Que tem gente que só está com você na hora que está tudo bem para você. Na hora que coisa aperta. Versículo 50. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo.
Adonias, que queria assumir o lugar de Salomão, agora está agarrado às pontas do altar, pedindo clemência a Salomão e chamando Salomão de rei e se dizendo que ele agora é servo de Salomão. 52. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Porque a misericórdia tem limite, amados. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá embora, vá para casa. Precisa pregar, gente? Vamos encerrar o nosso culto? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela verdade que há em Ti e que nos envolve. E hoje nós estamos envolvidos nesse ambiente de glória, reconhecendo que o Senhor tem dado direcionamentos a nós. Nessa noite nós possamos sair daqui cheios da Tua glória, cheios da Sua palavra, cheios de mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. O tema dessa mensagem é: ocupe o seu lugar no reino. Você pode repetir isso comigo? Ocupe o seu lugar no reino. Mais uma vez, ocupe o seu lugar no reino. Última vez, ocupe o seu lugar no reino. Amém? Eu já ministrei essa palavra em um outro momento, quando nós ainda estávamos na época da pandemia, se eu não estiver enganado. Eu lembro que eu ministrei online lá na casa do Marcos. Eram umas lives que eu fazia em casa. E essa palavra, ela nos traz várias lições. Eu recentemente tenho lido esses textos históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, e agora estou me debruçando nesse livro de 1 Reis. Mas esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo que, de alguma forma, fala sobre nós. É um capítulo que, de alguma forma, fala sobre situações que nós nos colocamos e que nem sempre nós saímos com triunfo. Nem sempre nós assumimos o trono como Salomão assumiu. Mas eu quero hoje, através dessa leitura, através dessa pregação, te encorajar a assumir e a ocupar o seu lugar no reino. Porque tem um problema muito sério. Nós vivemos um problema muito grande dentro da igreja evangélica. Qual é esse problema? O problema de nós nos acharmos que nós seremos sempre a escória da sociedade. Então nós achamos que somos dependentes de prefeitura, dependentes de, pessoas influentes na sociedade, dependentes de... Então nós sempre nos achamos como pobres coitados, quando na verdade, quando olhamos à luz da Bíblia, é a igreja que influencia o lugar aonde ela está. Jesus disse que nós somos sal e luz. Em outras palavras, quem depende, quem precisa de nós é eles, e não o contrário. Quem está entendendo isso? Mas por não ocuparmos o nosso lugar no reino, vivemos sempre refém daquilo que os outros podem fazer por nós. Então, por não ocupar, por não entender o nosso lugar no reino, vivemos sempre correndo atrás do benefício da prefeitura, porque achamos que só a prefeitura pode nos ajudar. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou falando que a postura do crente, antes de ir na prefeitura, é entender o lugar dele no mundo espiritual e, diante de Deus, apresentar a Deus as suas demandas. Quem está entendendo?
Porque no mundo espiritual, e quando eu falo mundo espiritual, eu estou falando de demônios, anjos, essa guerra espiritual que acontece a todo tempo, inclusive nesse momento. Porque no mundo espiritual, o seu posicionamento é muito importante, crente. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, a Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ou seja, a isenção, a negligência é um pecado. E muitas vezes eu tenho percebido que nós, cristãos, estamos saindo do nosso lugar no reino, estamos deixando outra pessoa ocupar. Quem está entendendo? E uma coisa é fato, se você deixar o seu lugar, outra pessoa vai ocupar. Não ignore isso. Essa história de Salomão, o rei Salomão, é o exemplo mais claro sobre isso. Porque Salomão é nada mais, nada menos do que o prometido. Já estava acordado, já era certo que ele assumiria o trono. Mas ele ficou a ver navios, ficou boiando, ficou, como a gente diz por aí, vendo a banda passar, ficou sossegado demais, ficou tranquilo demais. E acredite, toda vez que a gente fica tranquilo demais, sossegado demais, alguém vem e toma o nosso lugar. Se você está tranquilo demais lá no seu emprego, cedo ou tarde alguém vai estar ocupando o seu lugar. Você nem vai perceber, o teu patrão vai chegar e falar assim, ó, obrigado, já deu. Tranquilo demais. Sabe aquelas pessoas que têm aquele tipo de comportamento assim, tá garantido, tá fácil. Funcionário de prefeitura normalmente é assim, né? Ixi, tá estável, estabilidade, ninguém me tira. Não é bem assim não, amados. Deus tira. Deus coloca pessoas. Deus tira pessoas. Deus promove. Quem acredita nisso? Essa história do rei Salomão é sobre isso. Um prometido. E o problema, esse é o maior problema diante de toda promessa que a gente recebe. Eu já ministrei isso aqui várias vezes, que é a ideia de que Deus prometeu, ele vai cumprir e agora é só aguardar. Não. Porque toda promessa, ela é condicional ao seu comportamento. Quando Deus fala por intermédio de Moisés sobre o caminho que o povo de Israel deveria seguir, se eu não me engano, Êxodo 20, ou Números, não lembro. Deus fala assim, ó, se agora vocês ouvirem a minha voz, se, coloco diante de vocês dois caminhos. Então é sempre assim, condicional. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou seja, se você fizer a sua parte, a minha está garantida. Só que nesse caso aqui, Salomão ficou de boa, tranquilo. Bom, eu tenho uma promessa. A minha mãe é a preferida do meu pai, Betseba. E eu acho que eu sou o filho preferido do meu pai também, então estou tranquilo. Tenho apoio aqui de alguns líderes que caminham junto com meu pai. Então está tudo encaminhado. Sabe, às vezes Deus mexe na nossa história de estabilidade, de estar tudo caminhado, está tudo muito fácil, para ver se a gente se esperta para a vida. Para ver se a gente se esperta para assumir o lugar que de fato é nosso. Quando o crente está muito tranquilo, muito sossegado, muito assim, relax, Deus dá um chacoalhão para ver se ele se esperta. Quem está entendendo isso? Porque se você não ocupa o seu lugar, amados, um ímpio pode ocupá-lo. E isso é sério. Então, aqui em 1 Reis, encontramos a transição do reinado de Davi para Salomão. Esse capítulo revela os desafios,
Oposições e escolhas que foram necessárias para que Salomão ocupasse o lugar que Deus havia preparado para ele. E isso a gente precisa entender com clareza. Haverá oposições. Haverá levantes. Haverá pessoas que se levantarão para tentar impedir que a gente chegue no lugar que é nosso por direito. Ah, detalhe, aqui na história de Salomão foi o próprio irmão. Sim ou não? Veio de dentro de casa. Sim ou não? Às vezes nós estamos recebendo alguns conselhos de pessoas que dizem assim: tá bom, tá ótimo, você tá filé, fique assim. Não é porque ela tá feliz com o seu estado, é porque ela quer ocupar o lugar que é seu. Então, quanto mais você se sentir confortável onde está, menos você vai ameaçar ela de ocupar o seu lugar. Quem está entendendo? É aquela amiga que fala para outra: tá bom, pode ficar trabalhando aqui, não esquenta a cabeça não. Não precisa, o teu marido entende, é para cuidar dentro de casa, para trazer recursos para dentro de casa. Não é que ela está do seu lado, é que ela está de olho no seu marido. E vice-versa. Recentemente eu vi um vídeo nas redes sociais, do Primos Agros, não sei se vocês conhecem. Conhece lá? E tem um agrônomo, Jaque, deixa eu explicar para vocês. Ele é agrônomo e ele atende um cliente chamado Seu Eduardo. Aí atende assim, leva produtos para a fazenda, para a lavoura, para o milho, para a soja. E ele é o vendedor desse Seu Eduardo, que é muito rico, e esse agrônomo vai e vende produto para ele. Aí uma vez um outro agrônomo chegou nele e perguntou assim, como é que é o nome dele? João, né? Ô João, como é que eu faço para vender para o Seu Eduardo? Ah, você está querendo vender para o Seu Eduardo? Não tem problema não, tem mercado para todo mundo. Olha, para você vender para o Seu Eduardo, primeira coisa, você tem que ir no horário do almoço dele, tá? Ele adora que chega lá no horário do almoço dele. Segunda coisa, para você vender para o Seu Eduardo, você tem que elogiar a filha dele. Não esquece de falar da filha dele para ele. Ou seja, a pessoa está induzindo, você acha que a pessoa está do seu lado, mas ela está te prejudicando, porque ela quer aquele lugar. Quem está entendendo essa palavra? Então Salomão enfrentou isso. Assim como Salomão precisou assumir o trono, cada um de nós tem um lugar designado por Deus para ocupar. No lar, na igreja, na sociedade, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque se você não ocupa o seu lugar, outras pessoas vão ocupar. Como pastor, amados, e já nessa caminhada de igreja, dentro de igreja, a gente vê muito isso. Sabe? A pessoa que não valoriza a família, não valoriza a casa, não valoriza a esposa, os filhos, e depois que perde, que outro ocupa o seu lugar, e na maioria das vezes é um ímpio ainda que vem ocupar o seu lugar, aí a pessoa vai se despertar para a vida. Então, assim, parece brincadeira, mas isso é mais sério do que você imagina. E se Deus tem te incomodado, se Deus tem dado um direcionamento, se o Espírito Santo tem queimado no seu coração, às vezes é uma posição dentro da sociedade, às vezes é um sonho que você não deve falar para ninguém, porque se falar, as pessoas vão fazer de tudo para ocupar o seu lugar. Isso é mais comum do que você imagina. Mas nós vamos aprender, à luz da palavra, algumas coisas que nós precisamos viver, algumas atitudes que nós precisamos ter para que a gente ocupe o lugar de Deus para as nossas vidas. Mas antes de chegar nesses pontos, hoje eu não vou me prolongar muito, 10h15 eu termino. Antes de chegarmos nesses pontos, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você reflita.
Você está exatamente no lugar aonde Deus queria que você estivesse? Reflita sobre isso. Será que Deus não te mostrou lugares, ministérios, posições, atitudes que você precisava tomar e que até hoje você não tomou? Será que Deus só faz isso comigo? Será que Deus nunca te mostrou nada, te direcionou para um caminho, para um objetivo, para um foco, e até agora você está esperando os sinais? Senhor, eu quero sinais. Se fizer chuva e fizer sol e a borboleta cantar o Happy Day, aí eu sei que é o Senhor que está falando. Porque a gente gosta de complicar, né? Será que estamos no lugar que Deus tem para nós? Vamos lá. Primeiro ponto. Certamente, Salomão, teu filho, reinará após mim. Ele se sentará no meu trono. Disse Davi a Betseba. Está em 1 Reis 1:13. Então, o primeiro ponto é: entenda a promessa de Deus para a sua vida. Entenda a promessa. Davi havia recebido a promessa de que Salomão seria o próximo rei. No entanto, Adonias tentou usurpar o trono, ignorando o plano de Deus. Salomão, por outro lado, esperou pela manifestação da promessa. Entenda a promessa. Sabe, a promessa não é simplesmente uma palavra. Eu tenho algumas promessas sobre a minha vida e não são simplesmente palavras. Essas promessas, elas têm um contexto muito amplo. Não é simplesmente uma palavra. É um estilo de vida que eu preciso ter para alcançar essas promessas. É um posicionamento que eu preciso ter para alcançar essas promessas. É um lugar, essas promessas que eu tenho, fala sobre um lugar, fala sobre um momento da minha vida, fala sobre pessoas que eu preciso excluir, pessoas que eu preciso aderir, tudo por causa da promessa. Então a minha vida, ela é influenciada pela promessa. Para a gente ocupar o lugar nosso, o lugar que é nosso, o lugar que Deus preparou para nós, a primeira coisa, precisamos ter clareza desse lugar. Amém? Salomão tinha clareza desse lugar. Natã tinha clareza desse lugar. Betseba tinha clareza desse lugar. O rei Davi tinha clareza desse lugar. Porque não basta apenas a gente ter clareza desse lugar. Nós precisamos estar rodeados de pessoas que sabem que esse lugar é nosso. O problema é que as pessoas que estão ao nosso redor estão nos levando para um outro caminho que não é o caminho de Deus para as nossas vidas. Então dificilmente conseguiremos atingir as promessas. Então o primeiro ponto é esse, amados. Tenha a clareza da promessa. Entenda a promessa de Deus para a sua vida. E confie em Deus. Amém? Jeremias 29:11, leia para mim. Fazendo favor. Jeremias 29:11. Confie em Deus. Quem recebe essa palavra?
porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Deus tem planos para todos nós. Planos de bem e não de mal. Ele está descrevendo a qualidade do plano. Deus tem um bom plano para você. Assim como Salomão tinha uma promessa, Deus também tem planos para nós. Precisamos conhecer e confiar nessas promessas, porque a gente vive no mundo do abstrato, Leni. Eu sei que Deus tem promessa. Nós acabamos de ler o texto de Jeremias. Amados, isso aí todo mundo sabe. A questão é qual é a promessa. Porque eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus tem promessa. Tá, mas a sua vida, ela só vai ser dirigida quando você sabe para onde está indo. Caso contrário, nós vamos ficar perdidos. Deus tem promessa, a gente escuta muito isso, Jaque. Deus tem promessa para mim. Tá, qual é a promessa? Promessa bom, né? Deus tem uma promessa boa. Sim, Jeremias disse, eu tenho uma promessa boa, mas qual é a promessa? Não sei. Por isso que a gente desanima. Por isso que a gente se perde. Por isso que a gente se afasta de Deus. Por isso que a gente se distrai. Porque a promessa não está clara no nosso coração. Amados, eu tenho anotado as promessas de Deus para mim. Eu tenho o desenho das promessas de Deus para mim. Os sonhos que eu tenho é desenhado. Está no papel. Não viva no mundo do abstrato. Tudo que Satanás quer é que você viva no mundo do abstrato. Assim. Não tenho certeza se é isso, mas pode ser isso a promessa. Mas como não deu certo isso, eu acho então que é isso. Bom, isso aqui não deu certo, então pode ser que seja aquilo. Bom, apareceu isso aqui na minha vida. Eu acho que é isso, achei a promessa. A gente vive assim, ó. Promessa é promessa. Deus de alianças, Deus de promessas, é um Deus de um caminho. Salomão, trono de Davi. Abraão, pai de multidões. Não tem outra promessa para Abraão. Abraão não é trono de Davi, Abraão é pai de multidões. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Segundo, Adonias, filho de Agite, exaltou-se dizendo, eu serei rei. Miserável. Lazarento. Em nenhum momento você encontra Salomão de conversinha com Adonias. Em nenhum momento nessa história você encontra Salomão, Adonias, vem cá, vamos tomar um café. Em nenhum momento você encontra Salomão de mimimi com Adonias, de braços dados com Adonias. Agora nós não. Nós abraçamos todo mundo. Nós trazemos. Quem quiser entrar dentro da nossa casa, pode entrar, vem, senta. Quem quiser carona, a gente dá carona, vai, entra. Amados, deixa eu te falar algo. Todo invejoso é um bom amigo. Quem entendeu essa palavra? Todo invejoso é um bom amigo, é uma boa amiga. Toda pessoa que quer ocupar o seu lugar é uma pessoa que, Giovanni, é um bom ator, uma boa atriz. A etimologia da palavra ator, ela vem do grego, ela traz a ideia de hipócrita. Hipócrita, o que é o hipócrita? Hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Isso é um ator, né?
finge ser o que não é. Quem está entendendo essa palavra? Então, o segundo ponto é: não tema os opositores. Não tema os opositores. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Vocês estão meio quietinhos, por quê? Ó, a Neuza falou que vai levar um bingo lá domingo para nós jogar. Você não vai jogar. Tem que falar para ele, Leni. Quem está entendendo essa palavra? Amados, presta atenção aqui. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto gente ocupando aquilo que é nosso e a gente assim, ó, só vendo. Só vendo. Então é gente que está de conversinha furada com o nosso cônjuge. Conversinha furada com a minha esposa, conversinha furada com o meu marido, a gente só está aqui, ó, observando. Então é o nosso filho que está lá, um amigo, outro dia a psicóloga falou assim, ó, o teu filho precisa levar mais amigos lá na casa dele e tudo mais. Leva fulano, que ela conhece nossa família. E eu falei assim, olha, a gente cria o nosso filho para chegar na casa dos outros, não subir no sofá, não abrir a geladeira. É o jeito que a gente cria. E algumas companhias, não é nem assim de usar drogas, vai levar ele exatamente para a contramão que a gente está criando. Quem está entendendo essa palavra? Às vezes, amado, a gente tem que bater o pé assim, ó. Opa, chega! Quem está entendendo? Amém? Rapaz, chega desse leve trás. Chega! Bateu o pé. Rapaz, você está conversando demais com a minha esposa. Já deu. Chega! Você está abraçando demais meu marido, irmã. Já deu. Não temos opositores. Amém? Rapaz, toda vez essa história, você vem com essa conversa e tal, chega! Eu vou ocupar o meu lugar. Porque tem gente que quer o seu lugar. Adonias tentou tomar o trono à força, mas Davi, com sabedoria, reafirmou a promessa de Deus para Salomão. É engraçado, quando você fala assim, Davi reafirmou a promessa de Deus, mas tem que entender o contexto, amados. Adonias estava forte, pujante, tinha o apoio de alguns líderes de Davi. Davi, como nós lemos o texto, estava velho, ele estava tão velho que ele precisava de uma virgem para esquentá-lo. Mas ele se posicionou, não, eu falei que quem vai assumir é Salomão. Porque tem pai que depois que envelhece, perde a mão. Tem ou não tem? Eu queria tanto que a minha mãe perdesse a mão, mas calma, é difícil, hein? A mãe do Guzu também é difícil, né, tia Fátima? Se a gente estressar, elas batem em nós. Mas bate mesmo, já, que não é brincadeira, não. Bate até hoje. Mas tem gente, meu filho já é casado, já saiu de casa, pode fazer o que quiser. Perdeu a mão, não pode fazer o que quiser. A Bíblia fala, honra pai e mãe. A Bíblia não fala até enquanto você está dentro de casa, até fazer 18 anos. A Bíblia fala isso? Não. Amém ou não amém? Então Davi, ele bate o pé, fala, não, aqui não. Tem hora que você vai ter que bater o pé e falar assim, não, cara, não quero ser dentro de casa, não. Mas por quê? Não te fiz nada? Não, só não quero mais. Tem hora que você vai ter que bater o pé e falar assim, não aceito mais esse tipo de brincadeira. Mas por que a gente toda a vida um zoando com o outro? Não, mas eu mudei. Você está metido. Cara, pense o que você quiser. Eu não quero mais esse tipo de brincadeira comigo. Eu não brinco assim, não te chamo por apelido, não te zoo mais. Então, é isso. É bater o pé, assumir o teu lugar. Amém, gente? Faz sentido ou não essa palavra? Deu hora? 9 horas?
Outro culto eu continuo essa palavra, amém? Mas guarde isso no seu coração. Assuma o seu lugar. Não deixe que ninguém assume, não. Pai, marido, você que é o cabeça, você é o rei da casa. Assuma o seu lugar. Mulher, você é a rainha da casa. Assuma o seu lugar. Não deixe o seu filho assumir o seu lugar de rainha. A sua filha, o seu filho assumir o seu lugar de rei. Não, assuma o seu lugar. Você que lidera, você que tem um ministério, assuma o seu lugar. Amém ou não amém? Deus tem uma promoção, Deus tem uma porta aberta, Deus tem oportunidades, Deus tem uma nova estação, mas se nós não assumirmos o nosso lugar, outras pessoas vão assumir. Se nós não nos posicionarmos como igreja, entendendo o que Deus está fazendo por estes tempos, outra igreja vai se posicionar e a gente vai fechar as portas. É assumir o nosso lugar, assumir o nosso lugar no mundo espiritual. Não é deu ruim, chama o pastor. Não é deu ruim, liga para o médico. É deu ruim, joelho no chão. Amém? Assumir o nosso lugar no reino. Quando o pastor me der uma oportunidade? Quando? Nunca vai chegar esse quando. Se apresenta, ó, eu sei fazer isso. Eu gostaria disso. Me dá uma oportunidade para isso. Vamos fazer assim. Assuma o teu lugar. Amém, gente?